Já vamos começar. É assim que a gente começa, com tudo lá em cima. O Tribunal Superior Eleitoral julga hoje o recurso que contesta o registro de candidatura do deputado Deltan Dallagnol. Essa ação contesta a elegibilidade de Dallagnol, argumentando que o deputado estaria barrado pela ficha limpa quando concorreu às eleições. Eu quero conversar ao vivo com a Berenice Leite, que está em Brasília acompanhando tudo isso e vai trazer as informações agora ao vivo. O que acontece neste momento? Quais são os fatos, Berenice, para que a gente possa analisar com os nossos comentaristas depois? Muito boa tarde para você. Oi, Evandro. Boa tarde para você, para todos que nos assistem aqui pela Jovem Pan News. Esse julgamento está marcado para as 19 horas aqui em Brasília. O Tribunal Superior Eleitoral deve analisar, então, esse pedido da federação que envolve 3 siglas, PT, PCdoB e PV. Eles pedem a inelegibilidade, também a cassação do mandato de Deltan Dallagnol, em virtude de 2 motivos que, segundo essas siglas, enquadram ali na lei da ficha limpa. O primeiro deles é o fato de Deltan Dallagnol teria saído do MP com alguns processos administrativos pendentes. A outra alegação é de que, quando ele saiu também, ele foi processado e condenado pelo Tribunal de Contas da União a pagar um valor de 2,8 milhões de reais referentes a gastos com estadias, diárias e passagens aéreas, em fator dele estar na coordenação da força-tarefa da Operação Lava Jato. No entanto, a defesa alega que os 2 motivos não são válidos. Primeiramente, porque quando o deputado Deltan Dallagnol saiu do Ministério Público, pediu exoneração do cargo, ele não tinha naquele momento nenhum tipo de processo administrativo aberto em seu nome. Isso aconteceu após a sua saída do MP. E o segundo é o fator de que esta sentença do TCU foi anulada posteriormente pela Justiça, aliás, isso mesmo, pela Justiça Federal do Paraná. Então, essas 2 alegações não seriam válidas. A gente lembra, inclusive, que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e também o Ministério Público Eleitoral referendaram a candidatura de Deltan Dallagnol ainda no ano passado. Ele foi eleito foi o mais votado do Paraná, com mais de 344 mil votos. E agora, essas siglas, o PT, PCdoB e PV, recorreram a uma terceira instância, o Tribunal Superior Eleitoral. O relator do processo é o ministro Benedito Gonçalves e, como eu disse, a sessão está marcada para ter início a partir das 19 horas. A gente vai acompanhar tudo de perto. Lembrando que, se for deferido, então, o pedido destas siglas, ele vai perder o mandato e os votos dos quase 345 mil eleitores ficam anulados. Volto com você. Muito obrigado pelas informações, Berenice Leite. Então vamos aproveitar as informações que foram passadas ao vivo pela Berenice e já jogar aqui para nossa roda. Vocês acreditam que essa contestação desses partidos, dessa união de partidos da esquerda, é capaz de cassar o título de deputado federal de Deltan Dallagnol? Alan Gani. Evandro, boa tarde novamente, boa tarde à nossa audiência. Se isso acontecer, será um grande retrocesso, uma grande perseguição política e jurídica. Por quê? Como trouxe a reportagem, ele não tinha nenhum procedimento administrativo disciplinar aberto contra ele, nenhum PAD aberto. Caso ele tivesse, ele não poderia abandonar a carreira. Mas não havia nada, isso é uma grande mentira, isso é uma grande fake news. Tanto é que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná validou. A Justiça Eleitoral validou a sua candidatura e agora querem mudar a regra. Mas sabe o que falam, Alan Gani, no processo? Que ele teria deixado processos administrativos no Conselho Nacional do Ministério Público. Não, é mentira isso, ele até tuitou isso, provando isso é muito fácil de provar. Então, ele nem poderia abandonar a carreira, ele saberia disso. E isso é facilmente provável. Então, o que eu vejo no Brasil, existe uma perseguição política justamente, Evandro, daqueles que um dia perseguiram e fizeram um bom trabalho contra poderosos corruptos no Brasil. É isso que está acontecendo. O sistema deu a volta por cima e agora uma verdadeira caça
as bruxas. Ô, Piperno, a gente está falando de revanche, então, do grupo político contra Deltan Dallagnol, que foi um dos protagonistas da Operação Lava Jato, no teu ponto de vista? Boa tarde a todos. É óbvio que o grupo que entrou com essa ação não tem no Dallagnol seu melhor amigo. Então, é evidente que eles pretendem impor algum tipo de punição a ele. Agora, mas eles têm razão em fazer isso com o Deltan Dallagnol? Essa situação do processo aberto é muito controversa, porque, de fato, ele sai do Ministério Público, mas tinha um processo aberto e que depois aí ele recorreu, porque, afinal de contas, ele tinha um dilema na época. Se ele estica a defesa dele, ele entra no prazo eleitoral. Ultrapassa o prazo. Exatamente. Então era essa questão, era esse o dilema que se impunha a ele à época. O que você fez assim, Gani? Por quê? Não tinha processo aberto. Ele tuitou isso, mostrou lá. Agora, então vamos lá. O fato do Dallagnol tuitar alguma coisa... Mas é o seguinte, ele é um mentiroso. Não, mas isso é facilmente... Facilmente. É só pegar É só comprovar. Segredo, já vou passar para você, mas vamos deixar o Piperno concluir. É só pegar a data, se estava aberto ou não. Isso é uma coisa, para mim, muito simples. Agora, ele é um mentiroso contumaz, porque 2 semanas atrás eu, inclusive, trouxe aqui a história do banner que ele publicou, dizendo que a PL das fake news, ou a PL, essa que está rodando aí, inclusive iria impor, digamos, perseguição religiosa, censura a temas religiosos. Ele publicou um banner, está no Twitter dele, que, aliás, está aqui comigo. Isso era uma mentira. Inclusive, o texto faz menções explícitas à liberdade religiosa. Mentir, fake news é o que estão fazendo contra ele, o que esses partidos estão fazendo contra ele com essa mentira do processo. Ô, Segré, o Deltan Dallagnol estaria colhendo o que plantou nesse caso, então? Não deveria. A política não deveria se regir por esses princípios de quinta categoria. E eu vou assumindo, não conheço os detalhes de como aplicaria a ficha limpa em temas administrativos do âmbito judiciário, mas eu conheço muito bem a lei da ficha limpa em termos eleitorais, inclusive na questão penal ou civil. E aí diz claramente que não poderá concorrer eleitoralmente alguém que tenha sentença confirmada em segunda instância. Não sei como consta essa questão de eventual processo administrativo. Mas mesmo que Alan mencione que não tem e Piperno diga que tem, é muito fácil saber se tem ou não tem. O que me chama a atenção é que os 3 partidos claramente estão buscando sangue. Não estão buscando essa igualdade eleitoreira. Por quê? Porque é uma pessoa que foi contrariando o que era os princípios do PT na época, ou seja, caçar corruptos, e agora, de alguma forma, estão tentando se vingar por essa questão. Mas eu imagino que não terá nenhum sucesso esse pedido dos 3 partidos. E, além do mais, é uma questão, se o Tribunal Regional, na época, eleitoralmente falando, convalidou a candidatura do Deltan Dallagnol, seria muito controverso, utilizando as mesmas palavras que Piperno, de 300 e poucos mil pessoas que votaram nele ter os seus votos anulados por essa questão. Fala, Gani. Olha aqui, ele tuitou justamente a certidão do Conselho Nacional do Ministério Público atestando que não tinha nenhum procedimento administrativo disciplinar contra ele. Ponto final, tá aqui. Agora, o Fábio Piperno, o fato de ser uma questão administrativa que se mistura com uma questão eleitoral, né, ou que poderia interferir numa questão eleitoral, ou seja, na escolha dele como deputado federal, isso enfraquece esse processo que pode ser julgado ou que deve ser julgado pelo TSE hoje? Eu não sei se enfraquece. O processo chegou à mais alta corte eleitoral. É um processo que ele traz, sim, uma série de dúvidas, porque o fato dele apontar essa certidão, veja, a gente tem que comparar todas as datas, porque o processo eleitoral também tem uma série de ritos e datas limites. Por exemplo, o sujeito que trabalha em televisão, ele só pode estar no microfone até o dia 30 de junho. Se ele tiver no dia 1º de julho, e mesmo que ele tenha 1 milhão de votos depois, ele está impugnado. Então, há uma série de regras, justas ou não, não nos cabe discutir agora.
O fato é saber se ele cumpriu todos os procedimentos. Segundo o TRE do Paraná, sim. Mas vamos ver agora o que entende o TSE sobre isso. Mas para a gente amarrar esse debate de agora, você enxerga algum tipo de perseguição política? Eu enxergo chumbo trocado com um inimigo que também agiu mal. Veja, eu me lembro de uma série de diálogos lá, flagrados lá pela Vaza Jato. Inimigo que combateu a corrupção. Tinha um que dizia, o Fachin é nosso, comemorando e tal, porque naquela época o Fachin era um lava-jatista. Sim. Os acordos dele com o Sérgio Moro, né? Que isso, quer dizer que ele teve uma atitude absolutamente reta, uma atitude absolutamente incontestável naqueles processos, é querer exagerar muito. Fala, Gani. Olha que loucura, né? O atual presidente Lula, ele foi condenado por corrupção por 3 renomados desembargadores, validado pelo STJ e teve aí o seu processo anulado, foi solto e caiu na lei aí da ficha limpa e se tornou presidente da República. O Deltan, que prendeu aí poderosos envolvidos com corrupção, que colocou gente na cadeia, que combateu a corrupção no Brasil, que deu uma esperança com a Lava Jato. Pela primeira vez, a gente via a não impunidade de poderosos. Agora ele pode sofrer aí uma cassação e depois que o jogo começou, quer dizer, revertendo uma decisão lá de trás, né? Porque o Tribunal Regional Eleitoral validou. Isso causa insegurança eleitoral, insegurança política e insegurança jurídica. Segre, há perseguição política no teu ponto de vista? Não tenho dúvida, Evandro. Para mim, sim. Nesse caso em particular, claro. Porque é uma questão especificamente contra uma pessoa, claramente um opositor aos valores, por ser irônico, que se defendiam nessa época, do Partido dos Trabalhadores, partidos aliados, casos de corrupção para todos os lados. E aqui me parece que vale a pena separar uma questão claramente eleitoral, que é se ele cometeu alguma questão irregular que impossibilite a sua candidatura, deve ser respeitada a lei. O que chama atenção é que seja justamente agora, 4 meses depois ou mais, desde que... aliás, 4 meses desde que assumiu o novo governo, mas muito mais desde as eleições, e que justamente seja feito por partidos opositores, claramente, eu diria mais, diria partidos inimigos do Deltan Dallagnol. Então, tomara que aí, dividindo a questão jurídica com a questão ética, o TSE não tire o mandato do Deltan Dallagnol. Me parece que seria uma coisa de muito perigo, mostrando que pode vir pela frente e não seria nada bom se isso acontecesse.